Boa tarde a todos. Declaro aberta a 67ª sessão ordinária do terceiro período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto bíblico. Boa tarde a todos. Provérbio capítulo 16, 19. É melhor ter no espírito humilde estar junto aos pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Tá bom. Em discussão a ata do dia 8 de outubro de 2019, não havendo nenhum vereador divergente com relação ao teor da ata, considera-se aprovada a ata. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes recebidos. Mensagem número 0050/2019. Autoria Marcelo Elias Roque, que revoga a lei número 1959, de 7 de novembro de 1996. Mensagem número 0051/2019. Autoria Marcelo Elias Roque, que confere nova redação à Lei Municipal número 3.150, 18 de abril de 2011. Regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito do município de Paranaguá. Projeto de lei, ou PL. PL protocolado sobre o número 3164/2019. Autoria Edu, que dispõe sobre a criação da Central de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e instrutor de Libras no município de Paranaguá. Requerimento. Protocolado sobre o número 3174/2019. Autoria Adriano Ramos. Que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º do regimento interno, após ouvido o plenário, seja expedido pedido de informações ao senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, secretário de Estado de Saúde, César, referente ao profissional médico neurologista. Questiono. Letra A. Se o governo pretende disponibilizar este profissional especialista para o HRL, Hospital Regional do Litoral? B. Tem data prevista para o retorno deste especialista? Senhor presidente, não há mais requerimentos, só as indicações. Solicito que sejam dadas como lidas, haja visto que está no quadro. Em votação, a solicitação do primeiro secretário de dispensa da leitura das indicações. Não havendo divergência, estará considerada aprovada a solicitação. O vereador Alex Alves pediu a inversão dos trabalhos. Coloco em discussão a solicitação do vereador. Não tem? Então, se não tem, melhor ainda. Então, se não tem, então... Tem orador? Tem orador, sim. Tem dois oradores. Então, coloco em votação a solicitação do vereador Alex Alves de inversão dos trabalhos. São 3 vereadores. Não, mas não sou eu, não é a mesa que está pedindo, é o vereador Alex Alves, só para que vocês saibam. O vereador Alex Alves solicitou, salvo ele retirar a solicitação dele, eu tenho que colocar para votar. Então, está solicitado, está em discussão a solicitação do vereador Alex Alves. Em votação, vereador Tucano, ausente. Alex Alves. Adriano Ramos. Contrário, pronto. Alex Alves. Nagel. Fangueiro. Ratinho Miguel. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias. Luizinho Maranhão. Contrário. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Favorável. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Com 10 votos, foi aprovada a solicitação do vereador Alex Alves de inversão dos trabalhos. E também já existe aqui, a mesa vai colocar para apreciação do plenário a solicitação de
votação em bloco dos 3 requerimentos da ordem do dia de hoje, item 1, item 2 e item 3. Em discussão, a solicitação da votação em bloco. Em votação. Vereador Tucano. Justificar aqui a ausência do vereador Tucano, que está participando de uma reunião da Igreja do Evangelho Quadrangular com todos os pastores do litoral. Vereador Tucano ausente. Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel. Ausente? Então tá. Vereador Nagel. Favorável. Professor Carlos Fangueiro. Ratinho Miguel. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luizinho Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra do Dorinho. Tiago Cutz. Quebrando aqui o nosso regimento, de certa forma, mas, em virtude de nós termos um professor aqui no nosso plenário, que também já há alguns dias completou 70 anos, o qual nós devemos muito respeito, então eu gostaria de colocar a apreciação do plenário que, independente da inversão de pauta, nós tivéssemos pelo menos um orador, que o assunto é o dia do professor, que é o professor Carlos Fangueiro, se o plenário concorda ou discorda. Só um orador. Então, em votação, Tucano, Adriano Ramos. Que é bom, mas eu tenho que colocar a apreciação dos nobres. Com toda a diferença. O professor João Mendes também. Então pronto, está valendo 2 professores, então está valendo em votação isso daí. Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel, Fangueiro, Ratinho Miguel, Edu, Fábio Santos, Nóbrega, Gilson Marcondes, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias, Luizinho Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra do Dorinho, Tiago Cutz. Então, tá. Então, primeiramente, eu convido o vereador Carlos... Não, primeiro eu coloquei aqui a solicitação para primeiro ouvir os 2 oradores, para depois a gente votar. Eu coloquei sobre a apreciação do plenário aqui, quebrando o regimento, João. Convido o professor Carlos Fangueiro para fazer uso da palavra. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, João. Foi, mas é que nós abrimos mão. O plenário concordou. Obrigado, meu querido. É que assim é só depois da chance Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Sandra, população, imprensa, todos aqueles que nos acompanham em todas as sessões dessa casa. Para mim, hoje é um motivo muito especial, um privilégio estar aqui nessa tribuna, fazendo uma homenagem nesse dia tão distinto dedicado a todos os professores. Jamais poderia me furtar da palavra para dar esse apoio, esse incentivo, essa motivação a esses heróis da nossa educação brasileira. Senhores, ser professor é ter fé, é ter a certeza de tudo que valeu a pena em nossa vida. Jamais alguém escolheu essa profissão, eu acredito, ter recebido arrependimento.
muito difícil, porque quando a gente é outorgado esse título a todos nós nos entregamos de corpo e alma em benefício dessas gerações que se sucedem. O gosto pela aprendizagem é a inspiração que o mundo precisa. Precisa para evoluir. Este gosto se reveste de incentivo do professor. Se não fosse o professor a dar esse incentivo, esta força, esse incremento, talvez não teríamos hoje tantas pessoas adquirido a sua cultura e a sua formação. É você, professor, que está esculpindo a cada dia, com o teu trabalho, com a tua dedicação, a sabedoria e o desenvolvimento dos homens e das mulheres. Isto é muito importante para todos nós. O Brasil precisa de gente que tenha formação. O Brasil precisa de gente que esteja preparada. E nós não podemos somente avaliar o professor pelo que aprendeu na faculdade e pela sua prática em sala de aula. Nós devemos avaliar o professor como um todo, dando incentivo, dando apoio, dando capacitação para que possa, cada vez mais, usufruir de recursos para um bom desenvolvimento da sua atividade. É muito raro, hoje nós vemos, o incentivo da formação ao professor. O professor não aprende tudo em faculdade. Talvez o que ele aprendeu na faculdade não sirva para dirimir a dúvida do aluno. O professor precisa de constantes formações, precisa do apoio do poder público para poder enaltecer o seu conhecimento. Devemos fazer igual nos outros países, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, onde o professor é obrigado, tal qual o curso de medicina, fazer uma residência pedagógica para poder se aperfeiçoar. Isso é importante. O que nós vemos hoje, o desgaste da educação, é somente sobre aquilo que o professor colheu na faculdade. E se a gente não for atrás daquilo que precisa para evoluir, nós ficamos por trás, nós ficamos sempre aquém daquilo que nós deveríamos fornecer. E o aluno precisa disso. Hoje, o aluno está muito curioso, muito investigativo, e ele nos provoca. Os recursos tecnológicos hoje chegaram num avanço total que, se nós não evoluirmos juntamente com ele, nós não temos condição de ser professor. Nós sabemos que a missão de professor é uma profissão de grande responsabilidade. Mas pelo juízo que se faz e pela responsabilidade que nós temos, nós somos apoiados por todas as pessoas. É difícil aquele que não sabe valorizar o trabalho do professor. Muito difícil. E a gente fica feliz por Deus nos dar esse dom e desse dom poder transmitir para aqueles que precisam do nosso amparo. Nós temos aqui uma bancada de 19 vereadores. Eu acredito que todos, no regime do seu trabalho, né, coloca proposições nessa casa relacionadas com a educação. É difícil a gente ver aquele que não se interessa. Lógico, uma responsabilidade maior cabe a nós, porque temos o título de professor, representamos a educação, fomos professores, tivemos o cargo de diretor, então conhecemos os pormenores da educação. Muito se tem feito pela educação. Eu vejo que eu visito as escolas e nós não podemos negar isso. Mas ainda é pouco para aquilo que nós precisamos. Nós precisamos cada vez mais de incentivo. O Poder Executivo hoje tem uma grande demanda de fatores para enaltecer a educação. E uma das coisas que nós temos que elogiar é a tecnologia, né? Colocar as mesas digitais, que é importante para o aluno, televisores, sonorização. Então, isso daí nós não podemos ficar atrás. Nós sentimos aquelas escolas lá do interior, que não detêm uma sala de aula, um banco para o aluno sentar, que dirá um recurso tecnológico que possa aperfeiçoar o seu ensinamento.
O tempo passa muito rápido. Eu só queria transmitir uma mensagem, me permita, senhor presidente, que eu possa ir um pouquinho além do meu tempo, só para me explanar um pensamento de Andréa Ramal, que diz o seguinte, que a escola é um lugar de formação e de cidadania. Não se pode aceitar uma sala de aula opressora, o professor sendo o dono do saber. O aluno tem que ter voz. A sala de aula é um ambiente de comunicação, se encontram para aprender uns com os outros. E Mário Sérgio Cortella já dizia isso, que fala que as famílias confundem escolarização com educação. É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação, e educar é tarefa de família. E, encerrando meu discurso, eu quero dizer aqui que, às vezes, a concepção do Brasil tem um pensamento diferente. Não podemos admitir que o lugar onde penso que educação é sinônimo de escola é errado. Nós temos que pensar a escola como um todo, não somente como um sinônimo de escola. E, para o político eleito, que não seja apenas o intuito de defender a construção de escolas, e sim se envolver com elas. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador João Mendes. Próximo e último. Professor João Mendes. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Sábias e belas palavras, professor Frangueiro. Realmente, professor é uma profissão, hoje em dia, com um futuro incerto. E hoje recebi várias mensagens me parabenizando pelo Dia do Professor e também encaminhei algumas às pessoas que o são do meu grupo. E, dentre uma delas, eu achei interessante uma que me mandaram assim. O maior desafio do professor na atualidade é ensinar um aluno que não quer aprender. E hoje em dia, você não sabe o quão complicado virou a vida do professor em função desse aparelhinho. O aluno não tem o que comer, mas ele tem um celular de última geração. Então, na minha época que eu estudei, a gente só tinha o quê? O caderno, o lápis e a borracha, e não tinha mais nada. Não tinha, às vezes, nem merenda na escola. Hoje tem tudo e não se dá valor. Preparei um texto aqui, que não vai chegar nem aos pés do que o professor Frangueiro declarou anteriormente, mas é uma forma de expressar tudo aquilo que eu vivenciei dentro de sala de aula. Como professor, seja como aluno. Não há futuro sem professores. Assim, venho aqui prestar-lhe esta homenagem. Um professor não somente ensina, ele é multifuncional. Ele nos ensina a possibilidade de novos horizontes e nos inspira a sermos cidadãos críticos e reflexivos. Os professores nos conduzem a encontrar um porto seguro por trás de nossas atitudes pessoais. Nós sabemos que não há mapas nem caminhos certos ou errados. Seremos os artesãos do futuro. O professor alimenta a nossa mente. Ela é o nosso melhor aliado. Faça silêncio, escute, seja o exemplo que deseja seguir. Esse treinamento não acaba, vamos errar muito. Buscando o sentido da vida, nós não sabemos, não estamos buscando a experiência de estarmos vivos. Não vamos perder tempo justificando sempre. Vamos pôr em prática o nosso melhor na mesa. Seremos o protagonista de nossa própria história. Pergunte a todos e a si próprio, qual será o nosso legado? Aí, numa conversa entre duas garotinhas de 10 anos de idade, falam sobre o que querem ser na vida. A primeira, orgulhosa, nem pensa duas vezes. Quero ser médica. A segunda diz, eu quero ser professora. Professora? Só isso, retrucou a menina com uma certa arrogância. A amiga nem se abalou. E você acha que vai se tornar médica como? Tendo aulas com um monte de professores, horas. Esse diálogo simples, que se repete entre milhares de crianças todos os dias,
revela aquilo que estamos acostumados a sentir na própria pele: o descaso com o ofício de professor, que hoje possui uma imagem desgastada em função de todas as transformações que a educação sofreu em nosso país. Mas, como afirmou a menina, não há jornalista, não há advogado, médico, político, policial, radialista, enfermeiro, ativista social ou outro doutor e mestre que não tenha, algum dia, frequentado salas de aula, dividindo diariamente suas experiências com os professores, que não ensinam só a matemática, a física e a química, como nos ensinam sobre a própria vida. Os salários muitas vezes são baixos, as condições de ensino são muitas vezes precárias, mas a maior virtude do professor está em ensinar, em conduzir crianças, adolescentes, adultos a algum rumo na vida. É possível que não nos recordemos de todos os professores com quem tivemos contato, mas, sem dúvida, nos lembramos de algum mestre em especial. Nesse momento, eu quero abrir um parênteses aqui para agradecer aqueles meus mestres que um dia foram. Os primeiros números, as primeiras sílabas que a professora Lucy Maria Rezental me ensinou no primeiro ano, lá em 1971, no então Grupo Escolar Estados Unidos da América, que hoje virou depósito de sucatas e ferro velho. Passando pelas professoras Marisa, Marilda Cabral Tavares e a professora Lindaura ali do Rocio. Lembra dela, Maranhão? Aí veio o ginásio, e ao invés de uma professora, passamos a ter 8, dos quais os irmãos Massami e Mário Abe, de matemática, Jaci Mantovani, Calixto Luciane. De língua portuguesa, a professora Lúcia Helena, Scarlett Salgado, Rubem Xavier e até Valdir Campos. E na mais, uma infinidade de professores a quem eu tiro o meu chapéu. Sem nunca esquecer, é claro, da professora Rosica Lonassi Boneto, diretora da minha época entre 71 e 78 do já então Colégio Estadual Estados Unidos da América. Outros e outros professores vieram. E no Colégio Comercial Alberto Gomes Veiga, cursei meu 2º grau. Na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, a FUNFAF, onde me formei em matemática. E atualmente os professores do curso de Direito do Ensino Superior do Litoral do Paraná, a ESUPAR. Apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, é nos mestres em quem confiamos. Mestres que não abandonam seus caminhos, por mais difíceis que sejam, mantendo vivo o compromisso de educar e de ensinar. Como dizia Fernando Pessoa, nosso mais ilustre poeta português, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aos professores de almas grandes, aqui vai o nosso muito obrigado por nos ensinar a viver. Muito obrigado. Ordem do dia. Então, votação em bloco dos itens dos assuntos dos itens 1, 2 e 3 da pauta, que é requerimento de autoria do vereador Nilo protocolado sobre o número 3069 de 2019, requerimento protocolado sobre o número 3116 de 2019, autoria do vereador Edu, item 3, requerimento protocolado sobre o número 3.143, 2019, autoria professor Carlos Fangueiro. Em discussão, os requerimentos. Vereador Nilo. Em discussão, vereador. Deu certo, Zé. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres pares, população aqui presente. Requerimento 3069 de 2019. Curso de capacitação para motoristas. Semana passada, realizamos um requerimento referente à mudança de categoria dos motoristas municipais. Após isso, surgiu outra necessidade abordada pela classe. Através desse requerimento, solicitamos as seguintes informações. Os profissionais dessa classe, ou seja, motoristas, possuem cursos profissionalizantes
ofertados pelo Executivo Municipal? Diante de tais informações, essa Casa de Leis vem através desse requerimento para que nos informem se há possibilidade e viabilidade orçamentária na atual gestão ao investimento na capacitação profissional dos motoristas municipais, bem como cursos profissionalizantes extracurriculares, sejam eles cursos de primeiros socorros, MOP, condução defensiva, mecânica, entre outros. Esses profissionais necessitam de reconhecimento de maneira que sua rotina é intensa e atividade de grande risco, pois esses trabalhadores diuturnamente desenvolvem um excelente trabalho e dedicação. Esses transportam cargas, alunos da rede pública e cidadãos parnanguaras. Dessa forma, entendemos tamanha necessidade de capacitação e capacitá-los. Comunguei com vocês aqui, compartilhei com vocês a minha preocupação, visitando os motoristas da educação, que se expande a necessidade a todos os motoristas, todos de Paranaguá, de todos os motoristas que atendem a população no geral, ou seja, motoristas da saúde, motoristas da assistência social, motoristas da segurança pública, motoristas que pleiteiam, trabalham, desenvolvem o melhor que podem para todos os munícipes. Então, nada mais justo que também pedir uma atenção especial na capacitação desses motoristas. Porque um profissional que serve bem é aquele que está bem preparado. Para servir melhor a população, e uma população exigente, como a nossa população parnanguara, precisamos também dar subsídios para que esse atendimento seja o melhor possível. Então, aqui eu peço o apoio dos nobres pares, para que possamos aqui desenvolver uma solicitação junto à Secretaria de Administração, para assim poder postular cursos, capacitações e também vislumbrarmos esse nosso profissional de uma outra maneira. Então, peço aqui o apoio dos nobres pares para que esse pedido seja levado ao Executivo Municipal, bem como à Secretaria de Administração, Recursos Humanos e todas as secretarias que tenham o seu motorista benegado em atendimento à população de Paranaguá. Obrigado. Ainda em discussão, vereador Edu. Senhores vereadores, como vossas excelências já leram o requerimento no item 2, este material, senhor presidente, poderia, com certeza, ser através de uma indicação, pois o mesmo, ele simplesmente, ele requer o envio à empresa Rumo S.A., solicitando manutenção e reparos na passagem de nível na Avenida Coronel Santa Rita, no bairro Industrial, onde todos os senhores vereadores conhecem. Poderia, sim, ser através de uma indicação, vereador Luizinho, mas o descaso é tão grande, a falta de cumplicidade, a falta de respeito para com a cidade de Paranaguá é tão grande que eu submeti através de um requerimento, pedindo, logicamente, aqui a essência dos senhores vereadores, para encaminhar a essa empresa, porque parece que ela não vê o dissabor, o problema que causa numa simples manutenção de uma passagem de nível, ali na Coronel Santa Rita. Está exposto até a ferragem da pavimentação de asfalto do concreto, está exposto a ferragem ali, e parece, tem a manutenção dos funcionários que passam para lá, para cá, as máquinas da empresa executando o serviço, mas a manutenção fica em segundo plano, fica relegada a segundo plano. De igual monta também a questão que foi discutida aqui nesta casa com relação a esta empresa, da manutenção, da limpeza, né? Ali na região onde o presidente mora, também já teve problemas. Enfim, é o descaso desta
Limpeza, sim, que a Rumo não fazia lá na frente onde o senhor manda, lá no seu bairro. Então, senhor presidente, pedir para que fosse através de requerimento e solicitando a cumplicidade dos senhores vereadores para que encaminhemos para esta empresa para que ela tome providência. Eu ia trazer fotos da situação, mas eu achei vexatória demais, né? Seria até vergonhoso mostrar essa situação. E, por momento, iremos encaminhar desta forma, através de requerimento. E, não sendo atendido nos próximos dias, tomaremos outras providências cabíveis para essa situação. E, para isso, eu peço também o apoio dos nobres vereadores. Ainda em discussão. Vereador Fangueira vai discutir? Em discussão, vereador. Para discutir, senhor presidente. Senhores, eu trago aqui um requerimento hoje que vem de encontro ao anseio de grande parte da população que depende do transporte coletivo. Pelo decreto 3.763 de 2016, foi criado um sistema de bilhetagem eletrônica no serviço público de transporte coletivo. Isso aí, de certa forma, veio facilitar para aquelas pessoas que tinham que entrar no ônibus, pagar, receber troco, para poder ter o seu transporte feito. Então, isso daí, com esse sistema, veio a facilitar o trabalho dessa empresa, que faz parte da cobrança de bilhetagem com o próprio motorista. Ficou irregularmente reconhecido isso daí, por ser um trabalho oneroso para o motorista, tendo que desempenhar as duas funções, sendo motorista e condutor. Mas o que vem a calhar no interesse desse requerimento são alguns artigos que diz respeito ao decreto, que eu vou ler para vocês, e depois vamos ficar discutindo isso daqui. Fica instituído, o nosso artigo 2º diz o seguinte, que fica instituído e autorizado o uso do sistema de bilhetagem eletrônica no Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do município de Paranaguá. No seu artigo 3º, parágrafo 2º, diz: o carregador de cartão é o dispositivo eletrônico que nos pontos de vendas oficiais faz a personalização e o carregamento dos créditos das passagens nos cartões eletrônicos. No seu artigo 4º diz: o cartão inteligente conterá créditos cujo valor monetário equivale ao preço da tarifa correspondente à modalidade do cartão. Isso fez com que fosse fácil para os empresários que detêm os seus empregados fazer uso desse cartão para poder comprar crédito para os seus funcionários para usufruir do transporte coletivo. Só que ocorre o seguinte: esse prazo, pelo contrato, que diz aqui, pelo decreto, no seu artigo 11, diz o seguinte: o cartão, independente de modalidade, é recarregável e o prazo de validade dos créditos nele armazenados será de 12 meses, contados da data da aquisição, sendo cancelados no 13º mês. Será recarregado na medida da sua utilização. Comportará registros para acesso aos créditos que serão utilizados pela pessoa usuária ou para uso de gratuidade, conforme o caso. Ora, senhores, nós não podemos instituir que a pessoa que é detentora desse crédito não fazer uso dele e, quando passa o prazo de 12 meses, ele perde o seu direito. Então, nós não podemos concordar com isso. Se é um crédito a ele instituído, não tem prazo de validade. Senão, para quem que vai ficar esse recurso? Na mensagem não diz se fica para a empresa, para o município ou volta para o usuário, quem pagou. Então, é impossível nós concordarmos com esse tipo de situação. No nosso requerimento, nós estamos pedindo para revogar esses artigos e não ter prazo determinado para que o usuário possa usufruir desse direito. Que seja computado com outros créditos, que ele possa fazer uso a hora que ele quiser. Já pensou um funcionário que recebe 30 créditos para usufruir do transporte e fica doente? Fica uns 15 dias doente e não usa o transporte. Depois ele não pode usar mais. Como é que ele vai fazer? Vai fazer 10 viagens por dia?
para recompor esse crédito, então é errado isso daí. O que nós estamos solicitando aqui é a quiescência do poder público, para que haja a possibilidade de revogar esse inciso, para não haver validade de 12 meses aos créditos existentes nos cartões dos cidadãos que foram adquiridos em moeda corrente. Qual a finalidade desta validade? Pois não existe destinação de recursos para melhoria ou redução da tarifa de forma liberal no Decreto 3.763 de 2016, deixando dúbio quem é favorecido, sendo o município, a concessionária ou o usuário. Então, fica essa dúvida. Para quem que fica esse crédito remanescente? A concessionária já não atua com cobradores. A tecnologia lhe favorece na facilidade de não precisar cobrar e dar troco, dentre outras funções. Sendo assim, solicita ao poder concedente que tome as devidas providências para que o usuário de transporte coletivo não seja penalizado com mais essa regulamentação. Então, esse daí é um pedido que a gente faz. Eu acredito que a atenção voltada de todos os vereadores em benefício do usuário, do benefício do patrão, que paga pelo seu funcionário em moeda corrente e não tem o direito de restituir esse valor. Então, que seja repensado essa atuação dessa empresa, que seja repensado pelo poder público para que revogue esse artigo, excluindo esse prazo de 12 meses, senão ele perde o direito. Então, vamos pedir que haja a compreensão, a boa vontade de todos e se dê o direito para quem tem o direito. Esse é meu pedido, que seja aprovado esse requerimento por toda a nossa casa. Muito obrigado. Em discussão ainda, em votação, Adilson Soares Zella. Ausente, Adriano Ramos. Justificativa, presidente. Eu só discordo da fala do vereador Edu no início, sobre uma indicação, requerimento. Tem que ser requerimento mesmo, vereador. Tem que cobrar da empresa. A empresa, eu passo quase que diariamente pelo local que Vossa Excelência citou, e está difícil mesmo. Não tem manutenção, como você falou, as ferragens estão aparecendo ali. O caminhoneiro que utiliza muito aquela passagem pela Santa Rita, eu fico pensando, carregado, como é que fica o pneu do caminhoneiro naquela situação? Então, tem que ser requerimento mesmo, tem que cobrar da empresa Rumo LL. Da mesma forma, a Aviação Rossio. A Aviação Rossio, uma empresa que está há mais de 50 anos, nunca foi notificada, uma empresa protegida aqui no município, faz o que quer, da forma que quer, agora botou os cobradores para fora, estava lá no contrato de concessão que devia manter os cobradores, mas mandou embora, enfim, e aí o cartão não é utilizado, quem é que fica? Quem é que fica? Favorável, presidente. Vereador Alex Alves. Nagel. Professor Fangueiro. Ratinha Miguel. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Justificar, presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Nesse mesmo pensamento do professor, nós tivemos lá o Gilson, na empresa, inclusive, relatando sobre esse decreto, que tem que ser revisto. Além disso, as mães elas estão sendo bloqueadas após 12 meses, onde a empresa está pedindo laudos o tempo inteiro. Imagine uma criança com autismo, por exemplo, uma vez autista, sempre autista. Ele não vai voltar mais. Então é algo que tem que ser visto e revisto nesse decreto urgentemente. Da mesma forma, é a mãe que leva o filho para a escola, por exemplo, e ela tem que pagar a volta dela, porque esse decreto de 2016, ele obriga isso. Então, urgentemente, professor, esse decreto ele tem que ser revisto o quanto antes, e fica a sugestão para o Executivo para tomar providência, o decreto 3763 de 2016 tem que ser revisto para ajudar essas famílias. O Poder Executivo pode fazer isso, sim, e nós esperamos uma posição favorável. Gilson Marcondes. Para justificar, senhor presidente, meu boa noite a todos. Vou meter aqui ao requerimento do professor Carlos Fangueiro. Por que um crédito expira? Quer dizer, a empresa ou a pessoa que comprou o crédito pagou pelo valor daquele crédito, moeda corrente. A prefeitura ganhou a parte que lhe cabe,
né, sobre cada passagem, e a pessoa, porventura, que não tenha utilizado. Quer dizer, no 13º mês, 14º mês, acaba. Certo? Então, fica a pergunta, o que é feito? Por que expira? Eu não sei quem fica com o dinheiro, mas imagino. Agora, eu sei quem fica com o prejuízo, que é o usuário. Isso não pode acontecer. Então, que exista um não vencimento desse cartão ou um ressarcimento daquela pessoa que comprou os créditos. Favorável. Jaime da Saúde. Favorável. João Mendes. Josias da Neg. Luiz Maranhão. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, em 2017 eu relacionei as 5 pragas de Paranaguá. Viação Rocio, Rumo, Paranaguá Saneamento, Viação Graciosa e Ecovia. E continuamos falando dessa praga e muito pouco conseguimos resolver. Favorável aos requerimentos, presidente. Nilo... Alô? Não, o senhor já... Para justificar, eu posso? Tem 3 requerimentos? Não pode. pode. Vamos abrir a sessão, vereador. Mas não, você não pode, tudo bem. Vamos abrir. Hoje, como o espírito está bem democrático, mas deixar claro que não pode, né? Então, favorável. Então tá bom. Sargento Orley. Eu apenas, com 1 minuto, vou falar tudo. Em relação ao que foi citado aqui da Viação Rocio, que ela é protegida, Excelência Vereador Adriano Ramos, quando você fala em protegida, as coisas ficam pairando no vento, e eu vou falar até uma palavra meio chula, me perdoem, mas dê nome aos bois. Por quem que essa empresa é protegida? Por mim, não. Por quem que essa empresa de Paranaguá, Aviação Rocio, é protegida? Porque jogar aqui perante a plateia não fica bom. É protegida, quer dizer que nós... Não, eu não protejo a empresa Aviação Rocio, tanto que eu fui visitar uma vez só lá e não fui mais lá, para evitar comentários. Já então, vamos dar o nome aos bois. Favorável, senhor presidente. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. Para justificar, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, vereador Carlos Fangueira, de que ano que é esse decreto? Queria saber que ano que é esse decreto. 2016, tinha vereador aqui já, os vereadores não falaram nada naquele momento? Os vereadores que estavam vendo isso? E precisa ver muito bem se é isso mesmo, vereador Carlos Fangueira, porque me estranhou também essa informação. Até mesmo porque um decreto não pode ser maior se sobressair ao Código de Defesa do Consumidor. Os créditos, geralmente, quando a pessoa é funcionário de empresa, quem paga é a empresa. Só que tem um desconto na folha de pagamento do funcionário e os créditos são do funcionário. Por mais que ele não tenha pago integralmente, é dele. E não tem lógica alguma ter crédito lá e a empresa tomar para si. É um absurdo se isso realmente está acontecendo. A gente precisa de alguma informação de quem aconteceu para a gente orientar essa pessoa a procurar seus direitos e para a gente resolver esse problema, porque isso está errado. Desde 2016 acontecendo isso. É um absurdo isso, vereador. Vamos lá, vamos se ater à matéria. É favorável ou contrário, vereador? Favorável. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, a matéria já foi discutida. Por favor, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.